Descubra as mensagens profundas do livro de Malaquias que vão além do dízimo. O livro de Malaquias revela a corrupção dos líderes espirituais em um momento de desânimo e problemas espirituais entre o povo de Israel. Vamos explorar juntos as mensagens profundas desse livro e como ele aponta para a necessidade de arrependimento e retorno a Deus. Após o retorno do povo de Israel do exílio na Babilônia, um período de entusiasmo e esperança marcou o início da reconstrução do templo em Jerusalém. No entanto, à medida que o tempo passava, os desafios espirituais se tornavam mais evidentes. O fervor inicial foi cedendo lugar a dúvidas, desânimo e práticas religiosas questionáveis. Esse declínio espiritual abriu espaço para a atuação do profeta Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro, entre os anos 450 e 400 a.C. Em meio ao enfraquecimento da fé do povo e ao crescente medo da influência do Império Grego, Malaquias surge como uma voz profética para confrontar a corrupção dos líderes espirituais e chamar o povo ao arrependimento. Assim, a parte 01 revela não apenas um contexto de desilusão espiritual, mas também a urgência de uma transformação genuína e um retorno sincero aos princípios divinos. Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro, emerge como um profeta corajoso e destemido em um momento crucial da história de Israel. Viveu entre os anos 450 e 400 a.C., período marcado por desafios espirituais e incertezas decorrentes do retorno do exílio na Babilônia. Enquanto o entusiasmo inicial pela reconstrução do templo em Jerusalém dava lugar a uma desilusão crescente, Malaquias se ergue como voz profética em meio à decadência espiritual. O medo da influência do Império Grego pairava sobre o povo, minando ainda mais sua fé. Nesse cenário de incertezas e corrupção espiritual, Malaquias surge para confrontar os líderes religiosos negligentes e corruptos, apontando suas falhas e chamando o povo ao arrependimento. Sua mensagem vai além das questões financeiras relacionadas ao dízimo, adentrando nos aspectos mais profundos do relacionamento entre Deus e seu povo. Em sua atuação profética, Malaquias não apenas denuncia as práticas errôneas dos sacerdotes, mas também anuncia promessas de restauração e renovação para aqueles que voltarem sinceramente ao Senhor. Assim, a figura de Malaquias se destaca como um farol de esperança em meio à escuridão espiritual da época, apontando para a necessidade urgente de uma transformação genuína e um retorno sincero aos princípios divinos. Os sacerdotes, incumbidos de zelar pela santidade e pureza dos rituais religiosos, desviaram-se de seu propósito original e passaram a agir com negligência e corrupção. Em vez de representarem a santidade esperada por Deus, esses líderes espirituais tornaram-se exemplos do oposto, manchando suas vestes com violência e impureza. Suas práticas iam de encontro às leis divinas, desrespeitando os preceitos estabelecidos para o culto. Ao invés de oferecerem sacrifícios puros e aceitáveis a Deus, optavam por ofertas impuras e defeituosas, quebrando assim a aliança estabelecida com o Senhor. Essa conduta imprópria dos sacerdotes refletia não apenas uma corrupção moral, mas também um afastamento da verdadeira adoração e reverência a Deus. Diante desse cenário de desvio espiritual e corrupção no sacerdócio, Malaquias se levanta como voz profética para denunciar tais práticas e chamar tanto os líderes religiosos quanto o povo ao arrependimento sincero. Malaquias, por meio de suas profecias, revelou de forma contundente a corrupção dos líderes espirituais da época. Os sacerdotes, que deveriam ser exemplos de retidão e santidade, haviam se desviado do caminho da verdadeira adoração a Deus.
suas vestes manchadas de violência, simbolizando as práticas impuras em seus corações e ações, eles se distanciaram dos princípios divinos estabelecidos. Malaquias, como meu mensageiro enviado por Deus, denunciou essas práticas iníquas e chamou tanto os sacerdotes quanto o povo ao arrependimento sincero. Sua mensagem não apenas expôs os pecados dos líderes espirituais, mas também apontou para a necessidade urgente de uma transformação genuína e um retorno sincero aos valores divinos. Malaquias, o profeta mensageiro enviado por Deus em um momento crucial da história de Israel, não apenas denunciou a corrupção dos líderes espirituais, mas também trouxe mensagens proféticas sobre o futuro do povo. Em meio ao cenário de desilusão espiritual e decadência moral, Malaquias apontou para a vinda do Messias e de alguém que viria antes dele. Essa profecia clara sobre João Batista revela não apenas a importância da preparação espiritual para a chegada do Salvador, mas também a promessa de restauração e renovação para aqueles que se voltarem sinceramente para Deus. O profeta não se limitou a expor os pecados do presente, mas também apontou para um futuro de esperança e redenção. Assim, Malaquias se destacou como voz profética em meio à escuridão espiritual da época, apontando para a necessidade urgente de arrependimento e retorno aos princípios divinos. Deus, por meio de Malaquias, questiona o amor dos sacerdotes em relação ao seu serviço no templo. Ele destaca a importância da sinceridade e do respeito nas ofertas apresentadas no altar, evidenciando que a adoração deve vir do coração e não apenas de gestos externos. Ao confrontar os sacerdotes com a questão "se eu sou pai, onde está o respeito que mereço?", Deus aponta para a necessidade de uma adoração genuína e reverente. A crítica divina visa não apenas as práticas externas dos líderes espirituais, mas também a atitude de seus corações. O Senhor anseia por uma adoração sincera e comprometida, livre de hipocrisia e impureza. Nesse sentido, a parte 06 revela não apenas a preocupação divina com as ofertas apresentadas no altar, mas também o desejo de um relacionamento íntegro e verdadeiro entre Deus e seu povo. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes no altar do templo eram uma parte essencial da adoração a Deus. No entanto, ao invés de apresentarem ofertas puras e dignas, os líderes espirituais optaram por sacrifícios impuros e defeituosos. Essa prática refletia não apenas um desrespeito pelas leis divinas, mas também uma atitude negligente em relação à santidade do culto. Em vez de honrarem a Deus com o melhor de seus rebanhos e produtos da terra, os sacerdotes escolhiam animais doentes e defeituosos para serem sacrificados no altar sagrado. Essa conduta inaceitável não apenas desonrava o nome do Senhor, mas também comprometia a integridade do culto e a pureza das ofertas apresentadas. Ele relembra o exemplo de Levi, ancestral dos sacerdotes, que andava nos caminhos do Senhor com fidelidade e justiça. A figura de Finéias, neto de Arão, é citada como um modelo de integridade e comprometimento com a santidade. No entanto, ao comparar o zelo e a dedicação dos antigos sacerdotes com a corrupção e negligência dos contemporâneos, Malaquias expõe a triste realidade daqueles que haviam se desviado do propósito divino. Ao desafiá-los a oferecerem esses animais impuros ao governador, Deus expôs a hipocrisia dos sacerdotes e sua falta de reverência diante do Santo Altíssimo. A crítica divina revelou não apenas a corrupção moral dos líderes espirituais, mas também a necessidade urgente de um retorno sincero à adoração genuína e reverente. Ao confrontar os sacerdotes com a decadência espiritual presente em seu tempo, Malaquias resgata a memória dos sacerdotes antigos, que serviam a Deus com temor,
e retidão. A mensagem profética ressalta não apenas a importância da fidelidade e do temor a Deus no serviço religioso, mas também aponta para as graves consequências da corrupção espiritual e do afastamento da verdadeira adoração. Assim, Malaquias conclama os líderes religiosos de seu tempo a refletirem sobre sua conduta e a retornarem ao padrão estabelecido por Deus para o sacerdócio. Malaquias, ao abordar a questão do divórcio, revela a preocupação de Deus com a fidelidade e a integridade nos relacionamentos humanos. O profeta destaca a santidade do casamento como uma aliança estabelecida diante de Deus, na qual a infidelidade é vista como uma violação grave. Ao mencionar o divórcio como algo que Deus odeia, Malaquias ressalta a importância do compromisso mútuo e da lealdade no matrimônio. Ele aponta para as consequências espirituais e sociais da quebra dessa aliança, evidenciando o impacto negativo que a infidelidade pode ter não apenas no casal, mas também na comunidade. A mensagem profética de Malaquias sobre o divórcio serve como um lembrete da importância da fidelidade, do respeito e do comprometimento nos relacionamentos interpessoais, refletindo os valores divinos de amor, justiça e integridade. O convite ao retorno sincero por meio da prática do dízimo, conforme apresentado por Malaquias, vai além de uma simples contribuição financeira. O ato de entregar o dízimo representa um reconhecimento da soberania e provisão divina sobre nossas vidas. Ao devolver uma parte dos nossos recursos a Deus, demonstramos nossa confiança em sua fidelidade e cuidado. Além disso, a prática do dízimo reflete a gratidão pelo que recebemos e a disposição em contribuir para a obra do Senhor. Malaquias destaca que, ao obedecermos nesse aspecto prático da fé, somos convidados a experimentar as bênçãos decorrentes da obediência. Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre aqueles que confiam em sua palavra. Ele também se compromete a proteger seu povo do devorador, garantindo segurança e provisão em todas as áreas de suas vidas. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar sinceridade em nossa adoração. Portanto, o convite ao retorno sincero por meio da prática do dízimo não se limita à questão financeira, mas abrange uma dimensão espiritual profunda de confiança, gratidão e obediência ao Senhor. Refletir sobre as mensagens do livro de Malaquias nos leva a considerar nossa própria conduta espiritual. Que tal revisitar esses ensinamentos? A história narrada em Malaquias nos faz refletir sobre nossa própria relação com Deus.